Olá, meus amigos do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 733 do STJ, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não nos segue ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, então fica esse convite, segue a gente. Ative esse sininho, seja no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também não deixa de compartilhar com os amigos para ajudar esse canal a crescer. E você não nos segue no Instagram ainda? Fica aquele convite também, @legislação_integrada. Segue a gente lá também no Instagram para ficar todo dia sabendo de novidades. Então vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido lá no artigo 15 do Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: o médico é civilmente responsável por falha no dever de informação acerca dos riscos de morte em cirurgia. Meus amigos, toda cirurgia traz um risco que é inerente. Entretanto, existe um dever que decorre da lei, um dever legal do médico de informar o paciente acerca dos riscos do procedimento cirúrgico. Esse dever está inclusive lá no artigo 15 do Código Civil. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. O dever está também até de uma forma mais direta lá no artigo 34 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Então, veja só, existe um dever objetivo do médico de informar os riscos decorrentes do tratamento e, sobretudo, os riscos decorrentes de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico. E para que esse procedimento cirúrgico seja realizado, é necessário o consentimento do paciente ou de seu representante legal. E aí o primeiro ponto: não vale o consentimento em branco, que é aquele consentimento amplo e genérico. Esse tipo de consentimento ele não vale. É necessário que haja um consentimento específico. Esse consentimento, ele não precisa obrigatoriamente ser por escrito, já que a lei não trouxe esse tipo de obrigatoriedade, mas quando não há esse consentimento por escrito, fica uma situação bem complicada para o médico comprovar que houve o consentimento. Então, é melhor para o médico que ele exija sempre esse consentimento mediante termo, ou seja, por escrito. E o que se decidiu aqui no informativo 733 foi que a falha nesse dever de informação, ele traz o dever de indenizar. Então o indivíduo ele não foi conscientizado, ele não foi informado que aquela cirurgia que ele seria submetido lhe traria um risco inclusive de morte, e ele veio a falecer, ainda que não haja um erro médico motivador desse falecimento. Mesmo assim, a simples falha do dever de informação acerca do risco já gera o dever de indenizar. O segundo julgado do dia foi inserido lá no artigo 186 do Código Civil e o destaque ficou assim: reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do decujus. O caso concreto foi o seguinte: o indivíduo estava dirigindo em uma estrada lá no estado do Sergipe e havia um buraco não sinalizado de 15 metros de profundidade. Esse buraco motivado por uma falta de manutenção e não havia ali uma sinalização. O indivíduo era motorista de caminhão e esse caminhão caiu nesse buraco de 15 metros de profundidade e veio a falecer. E aí a primeira pergunta:
Qual é a responsabilidade civil? Como se caracteriza a responsabilidade civil do Estado nesses casos de omissão? E nesses casos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. Então, é necessário demonstrar que a conduta omissiva culposa da administração, que foi uma negligência, uma má prestação de serviço, o dano e o nexo causal entre ambos. Portanto, é necessário demonstrar que houve uma negligência, uma má prestação de serviço e, por isso, a responsabilidade é subjetiva. É diferente da responsabilidade civil do Estado nos casos de ação, Nos casos de ação, aí a gente fala em responsabilidade objetiva, que no caso de omissão, responsabilidade subjetiva. E aí, naquele caso concreto, o juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado, reconheceram tão somente os danos morais, não reconheceram os danos materiais. E essa decisão foi reformada pelo STJ pela compreensão de que existe uma dependência econômica presumida dos filhos menores, especialmente, mas também do cônjuge, em relação ao falecido. Então, de fato, não há sentido em se falar na ausência de danos materiais. Então, houve a condenação por danos morais já das instâncias ordinárias e na instância especial também houve o reconhecimento da indenização por danos materiais. E também, para que fique claro, essa responsabilidade do Estado foi caracterizada porque, de fato, não se conseguiu demonstrar de forma alguma indício de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra circunstância que retirasse o dever de indenizar do Estado, já que era um buraco de 15 metros de profundidade, não sinalizado e decorrente da ausência de manutenção e fiscalização da via estatal. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Estatuto da OAB, Lei 8906 de 94, e o destaque ficou assim: nos contratos administrativos, é válida a cláusula que prevê renúncia do direito aos honorários de sucumbência por parte do advogado contratado. O problema aqui, meus amigos, é que lá no artigo 24, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, há a previsão de que é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Ocorre que, lá no julgamento da ADI 194-4, foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo por violação à liberdade contratual. Então se defendeu que há uma liberdade contratual relativamente ampla entre o advogado e seus clientes, então seria sim possível, dentro desse tipo de contrato, que houvesse alguma disposição que exonerasse o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência. Então esse é o primeiro ponto, que já existia um ADI nesse sentido. E aqui no informativo 733 a decisão foi no sentido de que essa cláusula, ou melhor, essa interpretação também vale no âmbito de contratos administrativos. Então, veja só um trecho. Não contrariando a lei nem sendo abusivo, o contrato administrativo pode tratar de renúncia a direito do contratado, e este será eficaz e produzirá seus efeitos na hipótese que houver expressa concordância do contratado. Então, nenhum problema ao contrato administrativo que traz a renúncia do direito aos honorários de sucumbência por parte do advogado contratado. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a remuneração do interventor de cartório de registro de imóveis, com base no artigo 36, parágrafo 2º e 3º da Lei 8935 de 94, não se submete ao teto previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal de 88.
Amigos, que teto é esse? O teto é o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. E aí há subtetos, e eu trouxe uma tabelinha lá no nosso informativo escrito, que eu trago de uma forma mais detalhada como funcionam esses subtetos no âmbito federal, estadual e municipal. Mas o que vai importar aqui é que você saiba que a remuneração dos notários, dos registradores, dos tabeliães, etc., ela não está limitada ao teto. Esse é o primeiro ponto. E aí surgiu uma dúvida de como ficaria a remuneração do interventor do cartório. O que é o interventor? Quando o notário, o oficial de registro, quando em relação a este existe algum indício do cometimento de alguma irregularidade, é possível que haja uma intervenção no cartório. E aí, enquanto o cartório estiver sob intervenção, quem vai gerir aquele cartório de registro de imóveis é um interventor. E o artigo 36, ele traz a forma da remuneração desse interventor. Só que aí surgiu o problema. E aí, em relação a esse interventor, será aplicado o teto ou não será aplicado o teto? Mas veja só o que diz o artigo 36 da Lei 8935 de 94. Quando, para aplicação de faltas imputadas a notários ou oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento, o titular receberá metade da renda líquida da serventia. Outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Parágrafo 3º. Absolvido o titular, receberá ele um montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor. Então, olha só que disposição interessante. Foi nomeada a intervenção. Vai ser aberta a conta judicial, 50% do valor que foi arrecadado pelo cartório vai ser depositado lá, os outros 50% do lucro, do cartório, melhor dizendo, vai ficar com o interventor. Se o titular for absolvido, ele recebe esse 50%. Se ele for condenado, fica tudo para o interventor. Então já existe uma disposição na lei trazendo a forma de remuneração. E essa disposição, ela, naturalmente, não se parece compatível com o teto remuneratório. E aí o STJ disse, olha, apesar de ter existido uma decisão do CNJ em sentido contrário, então em patamar administrativo, existe uma lei federal explícita sobre o assunto e o STJ até o presente momento, pelo menos, não declarou essa lei inconstitucional. Então, aplique-se aquilo que está na lei. Ou seja, o STJ naturalmente não fez uma análise de constitucionalidade, nem teria como fazer. Até o presente momento, esse dispositivo não foi declarado inconstitucional pelo STF, quer incidentalmente, quer de forma abstrata. Então, o STJ aplicou da forma como está, dizendo que ao interventor não se aplica o teto. E aí, meus amigos, não confundam, muito cuidado para não confundir isso com a tese de repercussão geral, tema 779 do STF, que trata sobre os interinos. Veja só a diferença, aqui a gente está falando de interventor, a tese do STF trata sobre os interinos. Quem são esses interinos? São, em regra, aqueles indivíduos que estavam atuando ou estão atuando nos cartórios sem serem concursados e que entraram de forma irregular, mas que permanecem em atividade até que seja realizado o concurso público e nomeado um novo tabelião, um novo notário, um novo registrador.
Então esses indivíduos eles permanecem atuando porque se simplesmente retirassem ele dali, o serviço público seria paralisado, não teria ninguém para fazer. Então eles permanecem, mas em relação a eles, o STF entendeu que há sim a aplicação do teto. E até houve uma modulação de efeitos lá no RE 808-202, dizendo que quem recebeu o valor acima do teto antes do julgamento não precisaria devolver, mas quem recebesse qualquer valor acima do teto depois do julgamento precisaria sim devolver esses valores. Então não confunda, interino é esse indivíduo que por algum motivo permanece no cartório ainda que irregularmente, até que sobrevenha um concurso público para nomear um indivíduo ali para aquela serventia, e o interventor já não tem nada a ver com isso, é aquele indivíduo que está lá enquanto o titular da serventia está respondendo administrativamente, enfim, por alguma falta imputada. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 8.213 de 91, que é a Lei do Regime Geral de Previdência Social, e o destaque ficou assim: para atender ao disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei 8.213 de 91, basta que o valor recebido a título de seguro-desemprego, nos períodos coincidentes, seja abatido do montante devido nos casos em que o benefício previdenciário foi equivocadamente indeferido pela autarquia federal. O que diz o artigo 124, parágrafo único da Lei 8.213? É vedado o recebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Então, o indivíduo ele recebe seguro-desemprego, ele não pode receber esse seguro-desemprego junto com nenhum outro benefício, seja uma aposentadoria e etc. Ele pode, entretanto, cumular com pensão por morte e auxílio acidente. São as duas únicas possibilidades aqui previstas no artigo 124, parágrafo único. E o que acontece em regra se esse indivíduo, se esse segurado, cumular? Em regra, ele vai ter que devolver o valor referente ao seguro-desemprego. Mas agora vamos para uma situação específica. O Joãozinho, ele sofreu um acidente, ele acabou se tornando permanentemente incapaz de exercer a profissão que ele exercia, ou mesmo qualquer outra, e ele pediu ali uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez foi negada e ele precisou continuar trabalhando. Mesmo que ele não tivesse condição de trabalhar, mas ele se esforçou para continuar trabalhando. Continuou o tempo que deu até que foi demitido. Começou a receber seguro-desemprego. Durante todo esse período, ele já estava com ação judicial requerendo a sua aposentadoria por invalidez. E aí, ele de fato, enquanto começou a receber o seguro-desemprego, aconteceu que saiu a decisão judicial que o aposentou, a aposentadoria por invalidez. Primeiro ponto. Não é incompatível não, professor. Como é que ele diz que ele não tem condição de trabalhar e estava trabalhando? O que o STJ já decidiu sobre isso? E aí nós temos o tema repetitivo 113 do STJ. No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a incapacidade laboral, e do recebimento do benefício previdenciário pago retroativamente. Ou seja, o objetivo aqui é não punir aquele indivíduo que não tinha condição de continuar trabalhando, mas se esforçou para continuar trabalhando. Então, se ele passou um ano trabalhando, desde que foi indeferido administrativamente o pedido dele de aposentadoria por invalidez, e depois foi deferido judicialmente,
ou mesmo em outra esfera administrativa, enfim, foi deferido, ele vai ter direito de receber o retroativo ainda que ele tenha trabalhado, então ele tem direito de acumular. Um entendimento diverso seria um verdadeiro absurdo, não é? Convenhamos, seria realmente um estímulo para que sempre se negasse o benefício, porque aí se passaria, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que fosse demandado judicialmente sem pagar o benefício. Então, o primeiro ponto é essa tese. Então, não há nenhuma incompatibilidade, ele poderia sim permanecer trabalhando. E aqui nesse caso, ele estava recebendo seguro-desemprego e ele acabou cumulando o recebimento do seguro-desemprego com o recebimento do auxílio doença, não, desculpa, da aposentadoria por invalidez. É possível essa acumulação? Não. Aí realmente não é possível a acumulação. E qual foi a solução dada nesse caso concreto? Não foi dele ter que devolver o valor integral ou dele ficar sem receber uma prestação ou outra. A solução foi a seguinte: olha, você já recebeu R$1.000 a título de seguro-desemprego? Ok. O pagamento que lhe era devido a título de aposentadoria por invalidez era R$1.300. Então, você vai receber a diferença. Então, ao final, você vai receber os R$1.300. Ou seja, nesse caso se decidiu que basta que seja abatido esse montante que já foi pago, não havendo que se falar em impossibilidade de pagamento de um benefício ou outro, ou mesmo de necessidade de devolução integral de valores. O próximo julgado do dia diz respeito ao Estatuto dos Militares, Lei 6880 de 1980, e o destaque ficou assim: o período em que o militar foi aluno em curso preparatório de oficiais da reserva é computado de 1 dia de trabalho para cada 8 horas de instrução. Isso daí, meus amigos, está disposto lá no artigo 134, parágrafo 2º da referida lei. O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado apenas para fins de inatividade na base de 1 dia para cada período de 8 horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar. Qual o problema aqui? O problema é que se defendeu que existe uma disparidade de tratamento em relação ao aluno do curso preparatório de oficiais da reserva em relação aos membros efetivos, já que o aluno não está disponível somente durante as 8 horas de instrução, na verdade ele está disponível 24 horas por dia, muitas vezes realmente em período integral, fim de semana, ele até tem um regime reduzido das atividades, devido a esse período que ele passa em instrução, mas ele está à disposição 24 horas por dia, assim como o militar efetivo. E aí se disse, olha, isso daí então fere a isonomia. O correto seria que o tempo dele fosse computado de forma integral, dia a dia, de acordo com aquilo que ele efetivamente está à disposição, e não somente em relação ao período de instrução, nessa base de 1 dia para cada 8 horas de instrução. E aí o STJ entendeu que, havendo uma previsão legal nesse sentido, deve-se aplicar aquilo que está previsto na lei. Então, deve ser computado na forma do artigo 134, parágrafo 2º, 1 dia para cada 8 horas de instrução. O próximo julgado do dia é bem interessante e ele diz respeito à Lei 9430 de 96. Foi inserido lá no artigo 63, parágrafo 2º da respectiva lei. O destaque fica da seguinte forma: o beneficiário do parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9430 é aplicável ao contribuinte que renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Que benefício é esse? Vamos ler aqui o artigo 63, parágrafo 2º. A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial,
que considerar devido o tributo ou contribuição. Então veja bem, foi deferido uma liminar suspendendo a exigibilidade do tributo, ótimo. Automaticamente também está suspensa a multa de mora. E a partir de que momento essa multa de mora volta a ser exigível? Somente a partir de 30 dias após a decisão que voltou a considerar o tributo como devido. Então, 30 dias após, volta a ser exigível. Aí vamos lá aqui para um caso concreto. O João obteve uma liminar em mandado de segurança, suspendendo a exigibilidade de um tributo que ele devia, sendo essa decisão posteriormente confirmada em sentença. E aí essa ação ainda estava correndo em grau de recurso, imagine, por exemplo, e o João resolveu renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação e efetuar o pagamento da dívida tributária. Só que ele não pagou a multa de mora. E aí veio a dúvida. Ele vai ser obrigado a pagar essa multa de mora? Porque veja bem, essa multa ela permanece inexigível, não é isso? Desde o momento em que foi concedida a liminar, ela é inexigível. Quando é que ela voltaria a ser exigível? 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerou devido o tributo à contribuição. Nessa circunstância, não houve uma decisão judicial considerando esse valor devido, esse tributo, essa contribuição devida. Ele, João, que partindo dele próprio, foi lá e resolveu pagar. Então, é devida a multa de mora? Não, não é devida. O próximo julgado do dia foi inserido no artigo 46, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e o destaque ficou da seguinte forma: o benefício da suspensão do IPI previsto no artigo 5º da Lei 9826 de 99 e artigo 29 da Lei 10637 de 2002 não se aplica a estabelecimentos equiparados à industrial. Esse benefício, meus amigos, ele diz respeito a componentes, chassis, carrocerias e acessórios e parte de veículos autopropulsados, então veículos automotores. Essas duas leis trouxeram então benefícios tributários tais quais a suspensão do IPI para os estabelecimentos industriais relativos a esses componentes e alguns outros também ali previstos. Acontece que veio uma demanda no sentido de ampliar esse benefício tributário também aos estabelecimentos equiparados à industrial. Porque disseram assim, olha, nós somos equiparados a estabelecimentos industriais, logo, aquilo que se aplica a um deve se aplicar a outro. E aí o STJ disse, olha, não é bem assim. Se fosse assim, não faria sentido falar em equiparado, em estabelecimento industrial equiparado. Porque o equiparado seria simplesmente o mesmo estabelecimento industrial, seria todo mundo estabelecimento industrial e pronto. A equiparação, ela se dá pela lei em situações específicas previstas naquela lei. Não se há falar em equiparação de uma forma geral, porque senão não é equiparação. É a simples previsão de que existe tão somente, estabelecimentos industriais. E aí, nesse caso específico, não houve a previsão de aplicação do benefício também para os estabelecimentos equiparados. Logo, nesse caso, não será aplicado benefício a esse tipo de estabelecimento. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: fundo de investimento pode sofrer os efeitos da aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Meus amigos, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica está previsto lá no Código Civil, no artigo 50. É muito importante a leitura desse artigo
já que recentemente, lá em 2019, ele foi alterado pela Lei 13.874, houve uma mudança nos requisitos para a desconsideração. E naturalmente, né, eu estou falando aqui do artigo 50, ele traz a teoria maior, que é aquela teoria que traz mais requisitos, que são esses: o abuso de personalidade, né, que aí pode ser um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial, e há também um novo requisito trazido pela Lei 13.874, que é o de que os administradores ou sócios da pessoa jurídica tenham sido beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Esse artigo 50 é bom que você leia como um todo, mas você vai ver que há mais requisitos, é um pouco mais difícil, ou não um pouco, né? É mais difícil a desconsideração. Já na teoria menor, que é aquela que traz menos requisitos, ela está prevista principalmente lá no artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor e lá no artigo 4º da Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, nesses casos, é bem mais fácil a desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, lá na Lei de Crimes Ambientais, basta que essa personalidade seja um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao meio ambiente. Meus amigos, a dúvida aqui foi realmente sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no caso de fundos de investimento. E o que se decidiu foi que é sim possível, que o simples fato desses fundos de investimento não possuírem personalidade jurídica não é suficiente para afastar essa possibilidade. E veja só um pequeno trecho da decisão. O fato de seu fundo de investimento em participação constituído sob a forma de condomínio e de não possuir personalidade jurídica não é capaz de impedir por si só a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica em caso de comprovado abuso de direito por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, perfeitamente possível. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, especificamente lá no artigo 332, parágrafo 2º, e o destaque ficou da seguinte forma: para a prorrogação do prazo recursal, é necessária a configuração da justa causa, que deve ser demonstrada de maneira efetiva. Amigos, lá no informativo 666 e em igual sentido também no 730, o STJ entendeu que a disponibilização pelo Tribunal de Origem, lá no sistema PJE, de data final de prazo de forma equivocada, configura justa causa para que o patrono perca o prazo recursal. Então, por exemplo, lá no PJE dizia que o prazo acabava no dia 11, mas o prazo na verdade acabava no dia 10, foi um erro. E aí o advogado confiou nesse prazo que estava no PJE e acabou protocolando o recurso somente no dia 11. E aí o STJ já entendeu que por uma questão de boa-fé, há sim a possibilidade de configuração de uma justa causa para a perda desse prazo, já que não há nenhuma má-fé do advogado, na verdade ele foi induzido ao erro pelo sistema processual do próprio tribunal. E aí agora, no informativo 733, o STJ traz uma decisão confusa. A verdade é essa. Ele diz que para a prorrogação do prazo recursal é necessária a configuração de justa causa, que deve ser demonstrada de forma efetiva. Olha só, não obstante a Corte Especial do STJ tenha afirmado que a existência de equívoco no sistema processual eletrônico do Poder Judiciário possa ser considerado para fins de relativar a intempestividade recursal, em julgados posteriores a esse paradigma, tem-se exigido que a parte recorrente demonstre de maneira efetiva a justa causa para poder obter o excepcional afastamento da intempestividade recursal. E aí vai entender que justa causa é essa que eles estão querendo agora, porque a decisão anterior da Corte Especial pareceu ser no sentido de que a justa causa era exatamente a informação incorreta constante no sistema PJE.
E aí agora se vem aí tentar ser defensivo, né? Isso aqui é a jurisprudência defensiva, no sentido de querer dizer, mas não é bem assim, tem que demonstrar de forma efetiva que houve a justa causa. Enfim, não procuremos lógica, ou caso alguém encontre a lógica pode me avisar, eu realmente não consigo compreender a lógica de uma decisão nesse sentido. Se traz, na verdade, uma segurança jurídica que se parecia decorrer de uma decisão do pleno, para se tentar agora relativizar com base em algo que realmente perde completamente a objetividade. Então, para todos os efeitos, como uma decisão da Corte Especial da STJ, dizendo que esse equívoco pode configurar justa causa, permanece dessa forma, mas fica a atenção no sentido de tentar sempre trazer também algum outro elemento que também possa somar a essa justa causa. Enfim, decisão bem questionável, perde bastante da objetividade que pareceu ter sido dada naquela decisão da Corte Especial, mas bola para frente. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, e especificamente no artigo 337, parágrafo 4º, e o julgado ficou da seguinte forma: a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, em ação ajuizada anteriormente com pedido de forma ampla, faz coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre as referidas tarifas. O caso concreto, meus amigos, aqui um caso concreto adaptado, para que a gente possa entender a situação. A Júlia, ela propôs uma ação em face do Banco do Brasil em virtude da cobrança de tarifas indevidas, descontadas de sua conta. Na ação, a Júlia requereu a devolução em dobro de todos os valores pagos com as tarifas declaradas nulas. Então, ele disse: olha só, banco, você me cobrou um monte de dinheiro aqui que eu não devia, então eu quero de volta tudo que você me pagou em dobro. Após o trânsito em julgado da primeira ação, que foi julgada procedente, a Júlia propôs uma nova ação, mas dessa vez ela disse assim: Banco do Brasil, eu percebi que durante esse período que você tirou o dinheiro da minha conta, ela ficou no negativo, entrou no cheque especial e você me cobrou juros. E aí não é justo que eu lhe pague juros porque eu só estava lhe devendo porque você tirou o dinheiro da minha conta indevidamente. Então agora, por gentileza, me devolva também os juros que foram indevidamente retirados da minha conta. E aí o STJ decidiu que essa nova ação não é viável, porque a primeira ação houve um pedido amplo de devolução de valores. E na primeira ação deveria a Júlia já ter trazido essa questão dos juros remuneratórios. Ela não trouxe. E se ela não trouxe, então infelizmente passou o momento dela discutir, já que já houve coisa julgada de uma forma ampla, sem nenhum tipo de ressalva acerca dessa questão no pedido. Mais uma vez, decisão muito questionável da STJ, na medida em que as causas de pedir são drasticamente diferentes. Claro que seria melhor que Júlia tivesse colocado também esse pedido na mesma ação. Eu já tive uma situação muito parecida de cliente, onde eu adotei uma estratégia por uma questão processual de entrar com 2 ações separadas. Mas ali eu tomei um cuidado excessivo, eu tomei um cuidado de trazer de uma forma muito específica que havia 2 ações, uma ação era para falar só de uma coisa e a outra ação era para falar só da outra. E aí naquele momento fez muito sentido processualmente e foi uma estratégia que rendeu frutos muito positivos. Mas eu trouxe isso de uma forma muito clara. Eu disse: olha, essa ação aqui é para isso, essa outra ação é para isso. Felizmente não... Claro que o banco tentou questionar, mas felizmente
Até o presente momento, uma das ações já transitou em julgado, já tudo certo, e a outra com sentença de procedência, até então, mais dentro do prazo recursal, mas até então a estratégia correu bem. A questão eu trouxe ali de uma forma muito clara nas duas ações que existiam duas ações, e expliquei os motivos pelo qual eu desmembrei. Mas, no caso concreto aqui específico, a Júlia, ela meio que não percebeu realmente em um primeiro momento. E aí ela propôs a ação sem fazer nenhum tipo de menção à existência também desses juros que foram cobrados de forma indevida. E aí se reconheceu que houve ali uma eficácia preclusiva decorrente da existência de coisa julgada e já não seria possível Júlia propor essa nova ação contra o Banco do Brasil. Então, na qualidade de advogado, em uma situação parecida, eu acho que cabe sempre o questionamento no sentido de que os pedidos são diferentes e as causas de pedir também não são iguais. Então, cabe sim questionar essa decisão da STJ, visão crítica em relação a essa decisão, mas importante saber que foi isso que se decidiu. Então, muita atenção para não correr o risco de se deparar com esse tipo de decisão desfavorável. Próximo julgado, também inserido no Código de Processo Civil, o destaque ficou da seguinte forma: a prisão civil do devedor de alimentos pode ser excepcionalmente afastada quando a técnica de coerção não se mostrar mais adequada e eficaz para obrigá-lo a cumprir as obrigações. E aí, meus amigos, lá no artigo 528, parágrafo 3º, ou melhor, 528 e parágrafo 3º, nós vamos perceber que existe a possibilidade de prisão civil do devedor inadimplente de alimentos. E essa prisão civil ela tem um prazo de 1 a 3 anos, conforme previsto no artigo 528, parágrafo 3º. Agora, aqui no caso concreto específico, houve algumas peculiaridades. Quais foram? O credor, ele era maior de idade, com formação superior, inscrito em respectivo conselho de classe, então vamos dizer, poderia ser um advogado, um médico, um fisioterapeuta. Mas aí você me pergunta, mas professor, o simples fato dele ser maior de idade já exonera os alimentos devidos? Não exonera, não é automático, é necessário sempre propor a ação de exoneração de alimentos, tá? Mas é uma peculiaridade que vai se somar a outras peculiaridades dentro desse caso concreto para levar essa decisão da STJ. Segundo ponto, a saúde física e psicológica fragilizada do devedor de alimentos, que não consegue manter regularidade no exercício de atividade laborativa. Então ali o pai desse indivíduo, ele tinha uma saúde fragilizada e devido a isso ele não conseguia manter uma atividade laboral de forma regular. Terceiro ponto, a dívida se prolongou no tempo e se tornou gravoso exigir todo o seu montante para afastar o decreto de prisão. Então ele já estava há muito tempo sem pagar, não houve ação de exoneração de alimentos, então essa dívida foi crescendo e aí exigir que se pagasse tudo para evitar a prisão não seria algo interessante. E além disso ainda houve um quarto fator, que devido a essa questão da saúde fragilizada, etc., também aconteceu tudo isso no contexto de pandemia, então havia realmente muitos argumentos para se acreditar que a prisão civil não seria um mecanismo coercitivo suficiente, ou melhor, não é nem suficiente, seria adequado, não seria um mecanismo coercitivo adequado, na medida em que provavelmente o devedor de alimentos não tinha mesmo dinheiro. Então, prendê-lo não faria pagar os alimentos devidos. Ou seja, essa prisão deixaria de ter um caráter coercitivo para o pagamento da prisão e passaria para o pagamento dos alimentos, e passaria a ter um caráter punitivo
o que não é o objetivo da lei. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o destaque ficou da seguinte forma: a sociedade empresária que comercializa ingressos no sistema online responde civilmente pela falha na prestação do serviço. Meus amigos, o ponto aqui é: essa empresa que é especializada em vender ingressos online, e hoje nós temos várias empresas que atuam dessa forma, vendendo ingressos para eventos, para cinema, enfim, para eventos em geral. Elas fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço. Então, elas fazem parte ali da cadeia de consumo. Portanto, surgiu a dúvida: essa empresa pode ser responsabilizada por uma falha na prestação do serviço? E como foi o caso concreto? Aqui está adaptado, como sempre, mas o caso concreto era parecido. O Astolfo e sua filha compraram um ingresso para o evento musical que ocorreria na cidade do Rio de Janeiro, através do site Ingresso Rápido. Para participar do evento, pai e filha se deslocaram de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, e apenas quando já estavam na capital fluminense, descobriram que o evento estava cancelado. Então, compraram a passagem, se deslocaram de uma cidade até a outra. Quando chegaram lá na outra cidade, na véspera, cancelaram o evento. E aí a pergunta é: a empresa Ingresso Rápido, ela pode ser responsabilizada? E aí, nesse caso, ela foi condenada a pagar R$3,2 mil a título de danos materiais e R$3 mil a título de danos morais. E aí, qual é a fundamentação? É exatamente o artigo 14 do CDC. Em se tratando de responsabilidade por fato do serviço, não faz o diploma consumerista qualquer distinção entre os fornecedores, motivo pelo qual é uníssono o entendimento de que toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável. Então, tanto a responsável ao ingresso rápido, quanto a organizadora do evento. Próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 8.101 de 2005, Lei de Falências, e o destaque ficou assim: o crédito constituído anteriormente à incorporação da empresa a grupo empresarial em recuperação judicial deve ser submetido ao juízo universal. Meus amigos, o artigo 49 diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que esses créditos possam ser levados à Assembleia Geral de Credores através de um plano de recuperação judicial que será votado para que a empresa consiga negociar os prazos e formas de pagamento de forma a conseguir a continuidade da atividade empresarial, já que naquele caso concreto, teoricamente ao menos, caso ela tivesse que pagar todas as dívidas da forma como foi negociado inicialmente, a empresa fatalmente iria falir e havia aí uma perda social muito maior, com o desemprego e até mesmo com possível calote no pagamento de algumas das dívidas. E aí veja esse caso concreto, que caso concreto interessante. A empresa X, ela tinha R$1 milhão em dívidas. Acontece que havia um grupo empresarial, o grupo empresarial XYZW, que era um grande conglomerado de empresas, só que esse conglomerado de empresas estava em crise e por isso estava de recuperação judicial. E aí vamos pensar aqui nas datas. Essa dívida de R$1 milhão da empresa X já existia no ano de 2020. No ano de 2021, a empresa XYZ entrou de recuperação judicial. No ano de 2022, a empresa XYZW, incorporou a empresa X. Então, ela passou a ser parte da empresa X. Ou seja, a dívida já existia antes do pedido de recuperação judicial, mas a empresa só foi incorporada posteriormente ao pedido de recuperação judicial. E aí, o crédito dos credores com essa empresa X vai entrar na recuperação? Vai, porque o que importa é a data da constituição
da dívida, e não a data que a empresa foi incorporada ao grupo empresarial que estava em recuperação judicial. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretenda o reconhecimento da natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Vamos entender esse julgado porque é necessário compreender uma distinção muito interessante e muito importante, para que não haja nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de erro. Amigos, suponha o seguinte caso: o Astolfo é empregado da Caixa Econômica Federal, seletista, e ele afirma ter direito ao recebimento de uma verba salarial, que ele não recebia. E aí o que ele fez? Ele entrou com ação trabalhista em face da Caixa Econômica Federal, pedindo a revisão desse valor, então dizendo: olha, eu tenho direito ao reconhecimento dessa verba, então Caixa Econômica Federal me paga essa verba. E aí ele disse também: olha, além disso, há um impacto que no momento que você passar a me dever essa verba, for reconhecido que você me devia essa verba, também você vai ter que fazer a recomposição da reserva matemática do meu benefício de previdência complementar, que é a previdência complementar específica dos funcionários da Caixa Econômica Federal. E aí, ou seja, ele está acumulando dois pedidos, um de natureza trabalhista e outro de natureza previdenciária, sendo que esse pedido de natureza previdenciária é decorrência lógica do pedido de natureza trabalhista. Então, de quem é a competência para julgar é da Justiça do Trabalho. Está lá no tema de repercussão geral 1166 do STF. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretende o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Ponto 1. Agora, Bruno, se a ação fosse exclusivamente em relação ao benefício da previdência complementar, de quem seria essa competência? Aí a diferenciação. Nesse primeiro caso, é uma ação na Justiça do Trabalho, porque se pede uma verba trabalhista e a consequência lógica dessa verba é a complementação do plano de previdência complementar. Show! No caso 2, você está entrando com a ação simplesmente em virtude de uma verba de natureza previdenciária. Então, nesse ponto 2, aplica-se a tese de repercussão geral, tema 190, e a competência é da Justiça Comum. Compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho até o trânsito em julgado e correspondente execução todas as causas dessa espécie em que tenha sido proferida sentença de mérito até 20/2 de 2013. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 567 do Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: é aplicável a teoria do juiz aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente. O que é essa teoria do juiz aparente? É aquela teoria segundo a qual as decisões ou mesmo determinações tomadas por juiz incompetente podem ser ratificadas quando esse juiz, ao tempo da decisão, era aparentemente competente. Então, por exemplo, há uma investigação em face de um determinado indivíduo que ainda não se sabe quem é, se está tentando descobrir quem é, por exemplo, o cabeça de uma organização criminosa, e aí quando se chega em um determinado momento da investigação se percebe que esse cabeça da organização criminosa é na verdade um deputado federal, é na verdade um senador da República, é um indivíduo que tem foro por prerrogativa de função. E aí o que acontece com aquelas decisões que foram tomadas no curso do inquérito policial, por exemplo, onde até o momento não se sabia
que a competência deveria ser do STF. Essas ações permanecem válidas, ou melhor, essas decisões, permanecem válidas, por conta da teoria do juiz aparente. E aqui nesse caso, se entendeu que é possível ratificar medidas cautelares tomadas no curso de inquérito policial em virtude da aplicação do juiz aparente. E aí, claro, não pode se tratar de um juiz que seja claramente incompetente, até porque aqui a gente fala em juízo aparente, então deveria existir ao menos uma aparência de que esse juiz era competente no momento das decisões. Próximo julgado do dia, inserido lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, e o destaque ficou da seguinte forma: se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, que é aquele procedimento que trata sobre o reconhecimento de coisas e pessoas. Meus amigos, nós já conversamos bastante aqui sobre o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Eu trouxe esse tema de uma forma bem detalhada lá no informativo 730 do STJ, no informativo 684 também do STJ, trouxe também lá no informativo 1045 do STF. Então é muito interessante vocês buscarem esses informativos. No informativo escrito está bem completo, então até no informativo escrito você consegue encontrar essa explicação, mas também dos podcasts anteriores, para que você consiga perceber de uma forma bem clara como é que se deu a análise histórica dessa evolução jurisprudencial. Porque até 2020, no julgamento do HC 598886, que foi um julgado da 6ª turma do STJ, se entendia que o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal era uma mera recomendação. Então, descumprir esse procedimento não trazia nenhuma consequência processual, não trazia nenhuma nulidade. Era uma recomendação, porque agora o legislador se ocupa de dar conselhos. Ele anota os conselhos lá no Código de Processo Penal só para poder as pessoas saberem que seria interessante cumprir, mas se descumprir também, conselho é para quem quer, não é? Ninguém é obrigado. E aí a 6ª turma do STJ, no julgamento desse HC, decidiu que na verdade não seria uma mera recomendação, que havia sim a necessidade de cumprimento desse procedimento, e ali, acima de tudo, se trouxe um grande questionamento ao reconhecimento fotográfico, que é uma prática que infelizmente é extremamente comum e que acaba trazendo, inclusive, a possibilidade de falso reconhecimento, de criação de falsas memórias. Então, muitas vezes, aquela vítima, ela se depara com um indivíduo, acaba meio que reconhecendo, sem ter muita certeza às vezes, mas acaba criando ali uma falsa memória, reafirmando, e isso tem um potencial muito grande de levar a grandes injustiças. E aí, meus amigos, por isso é que existe esse procedimento, que está lá no artigo 226, em que diz que, veja só, quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento da pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiver alguma semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que a outra pessoa não a veja. E aí aqui é aquele episódio do Pernalonga, que o Pernalonga fica em frente a um vidro que só ele vê o que está do outro lado, e do outro lado está aquele monte de gente perfilhada para ele apontar quem foi. E aí no inciso 4 do ato de reconhecimento,
lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada a proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. E aí a 6ª turma trouxe essa decisão, não é, que seria sim algo obrigatório, não seria uma mera recomendação, e posteriormente houve uma adequação de entendimento em relação à 5ª turma do STJ. Depois o próprio STF também trouxe uma decisão semelhante lá no informativo 1045, de forma que passou-se a ter um entendimento meio que uníssono agora, no sentido de que é necessário sim a utilização do procedimento lá previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. E um ponto importante, né, o reconhecimento fotográfico, ele deve ser sempre uma etapa antecedente, sempre que necessário, né? Ele não é obrigatório, mas quando for necessário o reconhecimento fotográfico, ele é uma etapa antecedente. Então ele não serve como prova, nem se ele for confirmado em juízo. Então somente vai ser uma etapa antecedente ao procedimento do artigo 226. E aí, meus amigos, qual é o nome desse fenômeno? Qual é o termo que se utiliza para esse fenômeno que eu falei lá do começo, do falso reconhecimento, e não só do falso reconhecimento, mas também da criação de falsas memórias? É o show-up, que, segundo os estudos de epistemologia jurídica e psicologia do testemunho, eles alertam que essa conduta do show-up, que é a conduta de exibir apenas a pessoa suspeita ou sua fotografia, sem solicitar que a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é ou não a autora do crime. Então, por exemplo, você mostra só a foto do indivíduo, você coloca só ele em pé, sem colocar outras pessoas semelhantes, sem fazer ali aquela análise comparativa, enfim, acaba por ressaltar a possível criação de uma falsa memória. Então, muitas vezes, o indivíduo acaba reconhecendo naquele momento, mas fica com um pouco de dúvida, e aí, aos poucos, ele vai reafirmando aquilo que ele afirmou no primeiro momento, ele vai criando ali, inclusive, uma falsa memória. E agora, no informativo 733, o que o STJ disse foi simplesmente que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, não é necessário instaurar o procedimento do artigo 226 do CPP. Na verdade, aqui nem é algo que eu problematizaria muito, na medida em que o STJ disse só o seguinte: olha, se a vítima já sabe quem é o autor do fato, se não há aqui uma dúvida sobre essa identidade, não é necessário o procedimento do artigo 226. O procedimento do artigo 226 é específico para aqueles casos em que há dúvida acerca de quem é o autor. E no caso concreto, foi um golpe praticado através de rede social. E aí a Maria, né, aqui nesse exemplo concreto, a vítima foi a Maria, vítima fictícia, obviamente. Ela identificou o perfil do Mévio, que era o autor do delito, o potencial autor do delito, o acusado, e em juízo ela reconheceu o Mévio. Ela disse: olha, já conhecia ele pela rede social, sabia quem era ele, pessoalmente estava ali, era ele. Não precisava seguir nenhum tipo de procedimento para poder apontar que de fato era o Mévio ali, que eu já sabia quem ele era, apesar de só conhecer antes por rede social. E o STJ concordou com essa tese e discordou, né, da tese da defesa de que seria necessário o procedimento do artigo 226, sendo, portanto, segundo a tese defensiva, nulo esse reconhecimento feito por Maria. Próximo julgado do dia foi inserido lá no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 318-A, e o destaque ficou da seguinte forma: a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas não impede a concessão da prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, se não demonstrada situação excepcional para a prática do delito com violência ou grave ameaça contra seus filhos, nos termos do artigo 318-A, incisos 1 e 2 do CPP. O artigo 318-A diz que a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou à mãe ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar desde que:
não tenha sido cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Então aqui duas hipóteses em que será afastado esse direito. E na verdade, meus amigos, essa lei, a Lei 13.769 de 2018, ela positivou aquilo que foi decidido lá no HC coletivo 143641 de São Paulo, que já trazia exatamente essas hipóteses, mas que trazia mais uma hipótese em que não seria possível a aplicação do benefício, que seria em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. E aí você pergunta, professor, mas esse último caso permanece vigente, mesmo que não esteja previsto no texto da lei? E aí a resposta é positiva, sim. Em alguns casos concretos, inclusive STF e STJ afastam a prisão domiciliar por conta de situações excepcionalíssimas. Um exemplo, lá no HC 168900 de 2019, o julgamento saiu lá no informativo 953 do STF. Nesse caso, foi negada a prisão domiciliar a uma mulher presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em sua residência, mesmo que ela vivesse com um filho menor de 12 anos. Em outro caso, agora o STJ, a quinta turma, lá no HC 470-549 do Tocantins, julgado em 2019, foi afastado, tendo em vista que, naquele caso concreto, as crianças não viviam com a mãe, sim com a avó. Então, em alguns casos concretos, excepcionais, é possível ainda o afastamento. E o que o STJ decidiu aqui, na verdade, foi que essa circunstância do indivíduo, ou melhor, da mãe, ter sido presa com grande quantidade de drogas não impede a concessão da medida, sobretudo porque não houve crime com violência ou grave ameaça à pessoa e nenhum crime foi cometido contra o filho ou dependente. E aí você diz, mas é uma circunstância excepcionalíssima. E aí dá-se a entender que aqui se entende que não entra nesse caso da circunstância excepcionalíssima. No caso do STF, por exemplo, ele entendeu como circunstância excepcionalíssima a grande quantidade de armas dentro da residência. Agora, o simples fato da mãe ter sido presa com grande quantidade de droga já não parece uma circunstância tão excepcional ao ponto de afastar a aplicação desse benefício, ainda mais por ausência de previsão legal nesse sentido. Meus amigos, não deixem, por favor, de ler o informativo escrito, inclusive porque há algumas informações complementares muito importantes, e inclusive a informação sobre o HC coletivo da DPU, que estendeu esse benefício aos pais presos, foi o HC 165704. Então, os pais presos responsáveis, únicos responsáveis pelos filhos menores de 12 anos, também tiveram esse benefício. E também acerca da possibilidade ou não de aplicação do artigo 318-A do CPP, também às presas em cumprimento definitivo de pena, já que esse dispositivo ele trata somente das presas provisórias. E aí, nesse caso, já existe uma divergência entre STF e STJ, na medida em que o STF entende que essa aplicação é restrita à prisão preventiva, e na prisão definitiva os requisitos são diferentes, são aqueles que estão lá no artigo 117 da LEP. Já o STJ entende que excepcionalmente é assim possível estender a aplicação desse artigo, inclusive às presas em regime fechado. Excepcionalmente, não é algo automático, é algo excepcional. O último julgado do dia ficou com destaque da seguinte forma: nos contratos de distribuição de bebidas, as informações relativas à formação da clientela estão associadas às estratégias de marketing utilizadas pelo fabricante, à qualidade do produto e à notoriedade da marca, e não ao esforço e à dedicação do distribuidor. Aqui foi uma ação movida pela empresa Stock, que era representante comercial da Campari, empresa de bebidas,
na qual a Stock deixou de ser a representante comercial, esse contrato foi rescindido, mas ela alegou que a Campari estava utilizando indevidamente o seu know-how no Brasil e que por isso seria devido uma indenização em virtude da utilização dessas táticas comerciais, de todo esse know-how que foi criado pela empresa Stock no Brasil durante todo o período de vigência do contrato de distribuição. A ação foi julgada procedente em primeira e em segunda instância, mas o STJ reformou dizendo que, na verdade, não se demonstrou a utilização desse referido know-how, não se demonstrou a apropriação de clientela ou mesmo, enfim, nenhum dos pedidos que fossem de fato capazes de gerar a pretensão indenizatória. Porque, na verdade, segundo entendeu o STJ, a formação da clientela da empresa de bebida estava muito mais associada às estratégias de marketing que eram utilizadas pela empresa, bem como a notoriedade da marca, do que em relação a qualquer esforço ou dedicação do distribuidor. Ou seja, não se demonstrou ali nenhum tipo de utilização de técnica, de know-how que transbordasse aquilo que seria o usual, pelo menos de acordo com a decisão aqui do STJ, para justificar a necessidade de indenização. Enquanto, na verdade, a formação da clientela estaria muito mais associada a um esforço da empresa Campari. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o fim e faço mais uma vez aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br, faz o cadastro gratuito, baixa as nossas leis integradas, que estão lá disponíveis várias leis integradas gratuitamente, vários informativos de jurisprudência gratuitamente. E aí você vai poder conhecer como funciona esse material, que tem o objetivo de te dar um estudo muito completo e atualizado e profundo de lei seca e jurisprudência. É um material que ele tira daquele estudo monótono, simplesmente da leitura da lei seca, e te traz para um estudo contextualizado, através da integração da jurisprudência de forma super contextualizada dentro do texto da lei. E além disso, meus amigos, com acesso ilimitado a todas as leis, a todos os planos de leitura, de qualquer das carreiras que temos planos de leitura, de qualquer dos planos pré ou pós-edital, não tem limitação nenhuma. E toda a estrutura dos planos de leitura é feita de tal forma que você consegue ter um estudo de longo prazo, um estudo com continuidade. Então, quando sair edital novo, você não precisa voltar para a estaca zero, voltar para um plano de leitura só para aquele edital. Você consegue perfeitamente ter uma continuidade entre os planos pré-edital e pós-edital. Então, meus amigos, não deixem de conhecer. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente, Instagram, WhatsApp, estamos à disposição para ajudar. E por hoje foi isso. Agradeço muito a todos vocês e os aguardo no nosso próximo podcast.